é um assunto que interessa não só a categoria, mas a todos nós, porque a todos nós interfere, que é os agentes de trânsito, que é o trânsito, as leis de trânsito e algumas peculiaridades de cada município que o trânsito e os agentes de trânsito têm em questão. E essa noite nós vamos trazer aí alguns desses questionamentos, tirar algumas dúvidas também quanto a vários assuntos ligados a agentes de trânsito. E comigo aqui no estúdio, o diretor social do Sindicato dos Agentes de Trânsito, aqui de Santa Catarina, o Vicente Vani, para falar sobre esse assunto. Vicente, obrigado pela sua participação e boa noite. Boa noite a todos que estão em casa. O que eu puder contribuir, o que puder esclarecer, a gente está à disposição. Com certeza. Vamos começar falando essa questão do sindicato, né? Quem abrange o Sindicato dos Agentes do Estado de Santa Catarina? O Estado ele está em todos os municípios que municipalizaram já o trânsito, a gente está presente, na verdade. E muitos ainda não fizeram, mas devido à grande importância e com as recentes alterações nas leis, provavelmente em pouco tempo a gente vai estar aumentando esse quadro social, esse quadro funcional de gente trabalhando em prol do cidadão, que o agente de trânsito ele é muito mistificado, né, como se fosse o multa. Ele é o indústria da multa, né? A gente tem esse rótulo, mas na verdade a gente acaba não fazendo 1% do que presencia. A gente tenta fazer um papel mais de orientação, de tentar coibir, na verdade, que a palavra certa seria essa, porque você sai de uma autoescola aprendendo a fazer a coisa certa. Chega na rua, ninguém mais cumpre. Aí qual o reflexo disso? É esse quadro perverso que tem no Brasil. Hoje tu abre um jornal, tu liga uma televisão, um Facebook, uma rede social, é um acidente, morreu de acidente, foi vítima de acidente. O que mais mata nesse país ainda é o trânsito, são 60 mil mortes por ano. E não é normal, não é natural. A gente não tem que ficar pensando que é normal. Não é normal. Recentemente tivemos a morte aqui de uma figura conhecida. Constantemente a gente acaba presenciando isso, né? Até essa questão, você, né, falando do Maneca do PT, que faleceu no último sábado no acidente de trânsito na BR-101, e aí se torna público. Mas quantos acidentes, até nós comentávamos na semana passada, uma moça aí de 19, 20 anos que foi atropelada por um caminhão, o caminhoneiro fugiu. Então, se pegar o balanço de ocorrências, você que tem esse acesso, sendo, só para lembrar que o Vicente é agente de trânsito em Balneário Camboriú, né, Vicente? Então, tem acesso a esses números, eles são assustadores, dentro das cidades, né? É muito. A gente fala muito hoje no foco, a melhorar a segurança pública, mas às vezes esquece que o agente de trânsito ele faz parte da segurança pública, ele tem um papel fundamental, não só na questão de mobilidade, na questão de contribuição na informação. Nós possuímos comunicação e a gente tem contato direto com a Polícia Militar. Essa estatística de acidente ela é assustadora. Sem vítima é um absurdo. Eu, falar particularmente, eu chego a atender 2, 3 acidentes por dia. Com danos materiais, né? Claro. Mas com vítimas é um absurdo, são demais. Eu coloquei os 60 mil, mas eu estou falando no local, a pessoa que morre no local. Quantidade de conhecido que todos nós temos, que acabaram ficando sequelados, teve que botar pino nas pernas, ou ficou preso numa ferragem, ou acabou perdendo um órgão. Ou veio a falecer no hospital, né? Ou faleceu no hospital. Que não contabiliza, né? Sim, é algo assim assustador. Isso precisa mudar, isso é mais que uma guerra, né? Nós combatemos uma guerra silenciosa, porque a população considera normal, natural, só que não é, o acidente não é algo natural. O acidente geralmente ele incorre de imperícia, negligência. Então, a gente precisa mudar a atitude no trânsito, precisa ter uma mudança de atitude. Hoje, tu dirigindo, tu conduzindo o veículo, ou mesmo de bicicleta ou a pé, você presencia
gente falando ao celular, ou pior, mandando mensagem do WhatsApp. O WhatsApp é o mal do momento, né? Hoje ele pode ser uma ferramenta para te usar, mas no trânsito ele é o inimigo. E a gente observa, motorista de caminhão, é de ônibus, é de moto, de bicicleta. Pessoal de moto no WhatsApp, de bicicleta no WhatsApp, não por estar de moto ou bicicleta, mas em movimento no WhatsApp, né? Em movimento, entender. Se tu colocar vídeos engraçados em qualquer rede social, tu vai ver um monte de gente mexendo e caminhando e conseguindo cair, caminhando, tropicando. Tu imagina num veículo a uma certa velocidade. E ainda diz assim, não, mas eu consigo me concentrar, eu boto o celular na linha aqui e vou... Isso é ninja, né? É mágico. Ninja. Realmente algo assustador que está acontecendo. A questão do WhatsApp, eu acho que é o principal problema hoje do trânsito e o causador de muitos desses acidentes mais leves, né? Não aqueles mais graves, mas assim, os mais leves, porque tu tá aqui, baixou a cabeça, o carro da frente parou e... Ele acontece, o do carro é o menor, porque existe a faixa de segurança, existe um pedestre atravessando, existe uma criança atravessando, então ele acaba sendo um grande vilão. Eu já atendi alguns atropelamentos esse ano em função disso, a pessoa distraída no celular, o pedestre atravessando na faixa, acaba atropelando. E qual é a desculpa que a pessoa dá? Ele admite que está no WhatsApp? Dá para fazer um livro aqui, se vocês quiserem. Eu já peguei desde o sequestro da minha sogra até o meu filho está nos Estados Unidos, eu preciso... Cada absurdo, assim, que como se justificasse aquela atitude. Daí a gente tenta explicar, não, mas você devia ter encostado para conversar, parava o veículo, né? Não tem como tu tá... É importante, viu que é importante, encosta, não se distraia. Sim. Não se distrai. E sequestrar a sogra demora um pouco mais, né? Deixa mais tempo lá também. Essa foi, eu falei até pro rapaz, não, tudo bem, então tu faz o seguinte, termina a tua conversa, eu vou esperar, termina a tua conversa. Ele, não, já desliguei. Já encerrou, né? E é um problema também, que nós estávamos comentando no início da conversa, foi o agente ser a indústria da multa. Mas isso tudo a gente também leva para o outro lado do agente de trânsito, que é o de educar. É um trabalho intenso já lá com as crianças, que eu acho que o principal foco são as crianças, e essa parte educacional dos agentes de trânsito, Vicente. Nós realizamos inúmeras atividades nas escolas, travessia segura, ele está presente no entorno das escolas, o agente de trânsito, não tanto quanto gostaria, porque os efetivos realmente não são tão bons, né? E hoje em dia o agente de trânsito ele não consegue mais trabalhar sozinho, apesar dos municípios insistirem, né? Como a gente faz parte da segurança pública e no entorno da escola existem várias situações de risco, tráfico de droga, pequenos furtos, assaltos, então gangues se formando, então em alguns pontos é obrigatório tu colocar dois, tu ter uma segurança maior para o profissional. Mas a gente faz esse trabalho, a gente faz multiplicadores, na verdade, o que a gente faz, nós treinamos, capacitamos algumas crianças para participar dessas atividades e elas se encarregam de multiplicar, com professores, multiplicadores também em sala de aula. O agente de trânsito ele devia trabalhar mais, deveria ser matéria, eu acho que deveria ser matéria de escola, para você trazer aquela conscientização. Porque, como eu falei, tu sai de uma autoescola sabendo fazer o certo, tu aprende o certo, mas na rua tu não faz porque ele não tem a cultura de fazer. É normal, cinto para quê, né? Para que eu vou usar um cinto? Né? Lá o agente, aí puxa o cinto. Aí tranca, não consegue, né? É um absurdo, assim, eu acho um absurdo nós termos que policiar, nós temos que puxar a orelha do cidadão e dizer assim, rapaz, tu tens que colocar o cinto para tua segurança. Não é para minha, é para tua. Sim. Mas eu estou devagarinho, eu sou bom. É um carro fugindo da polícia que bate em ti, aconteceu um acidente. Problema mecânico de um caminhão que não consegue frear. Problema mecânico, inúmeras situações. Ayrton Senna, nosso melhor piloto, dito melhor do mundo, morreu de acidente de trânsito, uma falha mecânica. E num carro que seria preparado, numa pista preparada, não tem outra interferência a não ser ele. Isso, entre outros, né? Entre outros. Então, nós tentamos
Eu vou te explicar uma situação. O trabalho do agente de trânsito, a gente fala em indústria da moda, o trabalho do agente de trânsito. O trabalho do agente de trânsito, quem tem filho em casa vai me entender bem. Se você tem filho em casa, você coloca uma escada na janela. Eu moro no 4º andar, 5º andar, moro em prédio, tu não coloca uma escada na janela da casa. Porque a criança vai querer subir um degrau. E a psicologia é igual. Tu coloca uma escada na janela, a criança sobe um degrau, tu deixa, tu vai subir o segundo, tu vai deixar, vai subir o terceiro. Então, o nosso trabalho é coibir, realmente coibir essas situações. Mas, claro, não é só isso, né? Porque se tu deixar ela subir e não fizer nada, chega um ponto que ela pula a janela, a criança, né? E o motorista é a mesma coisa, cada vez ele vai achando que é melhor, eu sou bom, eu consigo. Tu conseguiu uma vez mandar uma mensagem pelo WhatsApp, agora eu consigo sempre, ó, já estou com uma mão só aqui. Eu estou craque nisso. Já estou craque, então tu tens que tentar coibir para fazer a coisa certa, tomar uma atitude correta, é para a tua segurança, é para a segurança do terceiro, então não é normal essa quantidade de mortes. E geralmente é rapidinho, né? É rapidinho. A primeira vez foi rapidinho, logo ali. Uma das coisas que mais prejudica a mobilidade hoje nas cidades não é a questão física, estrutural da própria via. Em TV eu trabalho com isso há bastante tempo. O que está prejudicando mais não é a quantidade de carro, não é a própria via. O que está prejudicando hoje é o próprio WhatsApp, a própria mensagem, a própria ligação. Hoje a pessoa, eu fazendo uma saída da cidade, um viaduto, nós estamos lá, estamos dando a preferência para não imperar a vantagem própria. Vai você, agora vai você, agora vai você, conforme a fila, né? Porque a gente tem, claro, prioriza sempre o transporte coletivo, porque está comportando muito mais trabalhador, mas a gente sempre prioriza a mobilidade conforme tá a demanda. Aí tu tá lá, tu tá com um lado parado e puxando o outro, mandando vir, vem. De repente concentrado ao todo ao redor, né? Isso, e não, é o pedestre, é o cachorro que tem hoje em dia, é o cachorro atravessando, é o pedestre, é a bicicleta, que tu já olha a idade, o trabalho ele é complexo. Dependendo da idade, tu já sabe, esse aqui não vai nem parar, ele vai se atravessar no meio dos carros. Então, já conhece só pelo perfil só pelo perfil de quem está vindo e quem está dirigindo, a gente já tem que imaginar o que vai acontecer e se antecipar. Aí tu tá puxando o trânsito, de repente o carro não vem, aí tu olha, só aquela iluminação assim da tela no rosto, aí apita mais forte, vem, aí a pessoa vai. Aí tu olha, 1, 2, 3 para trás, a mesma coisa. E esse pequeno espaço de tempo que 4, 5 acaba fazendo, que acaba ocasionando, já prejudica a mobilidade, isso vira uma fila lá atrás, sem tamanho. E a gente observa por vezes semáforos também, né? O pessoal para, aí não tem ninguém para apitar, né? E ele fica até o de trás buzinado, tenta ali, né? Buzina Mas eu estou parado. Eu estou parado. A lei de trânsito, ela determina assim, o uso do aparelho telefone. Então você está em trânsito, Parado é quando você encosta o carro numa vaga, ali você está parado. Ali você está parado. Você está em trânsito, você está numa via de trânsito, você está em trânsito. Não pode ficar ou mensagem ou falando no celular, acaba prejudicando o coletivo, né? Tu acaba prejudicando em benefício próprio. Então o objetivo sempre é o coletivo. Claro. E como é que funciona essa questão do WhatsApp? Manda encostar e notifica? É mais difícil porque eles dizem, não, estou usando, já joga no chão, joga no meio da perna? O agente de trânsito, ele presenciando a infração, para você ver como é que é, e chama o agente de ruim. O agente de trânsito acaba por muitas vezes assumindo até um crime. Por quê? A lei determina que você presenciou a infração, notifica. Ela não te dá o poder descritivo, o tal do bom senso, que o agente de trânsito, todo mundo cobra assim, né? Ela não te dá essa possibilidade. Presenciou, faça. Se não fizer, é crime. É curto e grosso, é assim. Aí você está cometendo um crime de prevaricação, está deixando de fazer. E nós, muitas vezes, acabamos assumindo esse crime por tentar entender, compreender, tentar ganhar na conversa, dizer, poxa, você não pode, é para a tua segurança, a mãe tem que ter essa cadeirinha, põe a cadeirinha, a criança chama mais. Atenção, não, deixa a gente chamar atenção, a gente dá um puxão de orelha, às vezes, ninguém gosta,
Mas é melhor que a multa, todo mundo reclama Sim. muito da multa, a gente então acaba tendo esse trabalho de educação para tentar conscientizar. E na verdade o que acontece é isso, a gente tenta conscientizar. Até porque quando vê aquele giroflex lá na frente, vê a gente trans, putz, de novo aquele cara chato. Já bota o celular aqui no meio, já puxa o cinto, já ajeita, já, né? Dá aquela retocada na maquiagem, porque vai passar pela agente de trânsito e tal. É complicado isso, É né? complicado. E Quer ver? não adianta disfarçar que a gente nota. Não, a gente sabe, a gente às vezes se faz de bobo, mas ninguém é bobo, a gente está ali, a gente é estudado, a gente sabe, Claro. e a gente está convivendo com isso todo dia, então a maioria das desculpas não acabam, a gente acaba fingindo às vezes, muitas vezes que entende, ou tenta ter a empatia de se colocar no lugar da pessoa, porque isso, às vezes conta um problema, alguma situação, a gente tenta acalmar, porque muitas vezes tu pega alguém nervoso no trânsito e tu tenta acalmar ele, não, conversa um pouquinho para dar aquela relaxada, que às vezes ele está tão focado num problema que ele está dirigindo com tanta falta de atenção, tão distraído, a gente faz esse trabalho também. De psicólogo. É. E por vezes, assim, de repente vale mais a pena chamar a atenção do motorista pelo erro que ele está cometendo do que parar ele, aí vai muvucar ainda mais o trânsito, deixa de ter o agente no ponto de referência, que é uma escola, uma rótula, um túnel, um viaduto. Às vezes tem que deixar passar para não prejudicar o restante todo, né? Teve uma situação, eu estava dando treinamento para um colega, até hoje ele comenta, hoje ele não está mais no quadro funcional, ele buscou algo um pouco melhor e acabou trocando. Ele me vê, ele comenta. No treinamento dele, eu estava num local e vinha uma mãe com uma criança e a criança solta no banco de trás, em pé. Aí eu parei ela, aí conversei com ela, bom mãe, você é a mãe? Sou, mas a senhora ama seu filho? Ela deu aquela, ué, o agente entrando de verdade. Por quê? Aí eu me assim, não, porque da forma que a senhora está conduzindo, a senhora não ama, a senhora tem noção do que pode acontecer, ele vai lá, qualquer imprevisto no carro, qualquer situação que aconteça com outro condutor embriagado, qualquer situação de uma freada brusca, de uma bicicleta que se atravessa, ou um cachorro que tu desvia, é o teu filho que vai parar no para-brisa. Então, se tu ama ele, bota na cadeirinha, prende a criança, não deixa solta, pelo amor de Deus, porque depois não adianta chorar. A mulher começou a chorar. O cara ficou assim e a mulher começou a chorar. E, não, eu não pensava nisso. Não. Botou na cadeirinha. E a cadeirinha estava no carro? Estava no carro. Hoje é isso. Ele começou a chorar e eu acabei soltando porque a criança chorou. Uma, duas vezes, na terceira ela acostuma, tem Claro. que ter. Tem que ter. Mas hoje em dia é mais fácil ligar o tablet lá atrás, dá para a criança brinca lá atrás e... É verdade. Hoje tem várias formas. Bom, nós estamos conversando com o Vicente, ele é diretor social do Sindicato dos Agentes de Trânsito do Estado de Santa Catarina, e trazendo umas curiosidades, um pouco mais do conhecimento das leis, aí esse bate-papo interessante, aí, descontraído, até para a gente conhecer um pouquinho do outro lado, né? Que a gente já ouve tanta reclamação dos agentes de trânsito que eles têm que ter... Devem ser dois, né? Aquele... Imagina quantas mães ele não precisa ter, né? Mãe de árbitro de futebol tem uma. O agente de trânsito deve ter uma fila, né? De mãe, de tanto que ouve, tanto que ouve e é pensado também coisas, né? Contra o agente, ele sempre é o errado. Mas quando você precisa, você procura, você quer a resposta rápida, né?